Olá, povo de Deus, povo santo, um forte abraço, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Está no ar o programa Palavra Viva em sua casa. Estou aqui mais uma vez com a querida pastora São, minha esposa, e queremos trazer uma mensagem ao seu coração, uma palavra enriquecedora que vai realmente fazer diferença na sua vida, caso você queira ouvir e buscar entender e viver essa palavra. Não é isso mesmo, pastora? É verdade. E oi, pessoal, tudo bem? É um prazer novamente, estarmos aqui para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Como eu falo, cada um, ele absorve a palavra e essa palavra vai movendo os nossos corações. Exatamente, pastora, e nós vamos meditar aqui na mensagem que está escrita no livro do profeta Jeremias, no capítulo 20, no versículo de número 7, que está escrito assim: Senhor, tu me persuadiste e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Olha, pastora, telespectador, aqui o que o profeta está dizendo para o Senhor. Ele diz em voz forte, clara, dizendo ao Senhor: Senhor, tu me persuadiu, ou seja, o Senhor me convenceu, o Senhor me fez estar persuadido, convencido, Foste mais forte do que eu e prevaleceste sobre a minha vida. O que esse profeta está dizendo? Que o chamado de Deus para a vida dele e dado para ele as missões que ele precisava realizar, deu ele uma visão para ele agir fazendo essa missão. E ele diz para o Senhor assim: olha, eu entendi, eu estou certo que é assim que se deve fazer, eu preciso ter ouvidos para o Senhor, eu não posso fazer o que eu quero, mas eu tenho que fazer realmente o que o Senhor quer. Não é assim, pastora? É verdade. E essa pessoa que foi persuadida, que ele entendeu aquilo que Deus chamou ele para fazer, precisa ter uma intimidade com o Pai. Precisa buscar isso, porque não é fácil. As lutas, elas vêm, as dificuldades vêm, como o profeta Jeremias aqui, se a gente for ler o contexto, se a gente for ler o livro de Jeremias, a gente vai ver que ele passou muita luta, até ele entender isso, porque ele foi chamado pelo Senhor, E quando a gente tem um chamado, a gente quer que todos entendam isso, que todos, peguem isso para eles, mas muitas vezes não é assim. Não é, verdade. Você sabe que não é assim. E aí muitas vezes, não é fácil. Por isso que quando ele fala assim, persuadido fui e estou até hoje, não tem jeito de sair fora disso, porque ele foi totalmente convencido do amor de Deus, daquilo que Deus tinha chamado para ele fazer. É interessante, pastor, que ele disse essas palavras para o Senhor, porque ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava ensinando para as pessoas, mas como você bem disse, as pessoas não estavam dando ouvidos, as pessoas não estavam se convertendo, as pessoas não estavam aceitando aquelas palavras como um bem para a vida dele. Então, por exemplo, eu acredito, eu analisando essa fala do profeta, é como se ele estivesse pregando para alguém que estava vivendo uma vida completamente fora dos padrões de Deus. Aí ele ensinava, falava assim: olha, gente, nós precisamos viver assim, assim, assim. Você não pode ficar contra a palavra de Deus, você precisa ser uma pessoa boa, você precisa ser e ver Deus como o nosso mestre, o Senhor das nossas vidas, que Ele quer só o nosso bem. E a pessoa pegava e não agia daquele jeito. Por exemplo, uma pessoa que bebia, talvez ele falar para a pessoa, olha, bebida não dá, bebida não te dá camisa, bebida vai destruir a sua vida. Mas a pessoa não ouvia e continuava bebendo.
A pessoa não convertia, não melhorava. Aí ele chegou num ponto e falou assim: Senhor, eu não vou pregar mais não. Para mim chega, para mim tá bom demais do jeito que tá. Eu não quero mais ser instrumento, porque as pessoas debocham de mim. Eu prego e as pessoas debocham de mim. E assim ele ficou, mas logo em seguida, né, ele chegou nessa conclusão e disse: Senhor, tu me persuadiste, e persuadido estou. Eu vou continuar pregando sim. Né? Parece que a tristeza no coração dele, de não estar correspondendo com o chamado, né? Ele entristeceu mais do que ele pregava e as pessoas não correspondiam com aquela pregação. Então ele falou assim: olha, eu vou continuar. Né? A missão nossa é exatamente isso, pastor. Por isso que nós não podemos desanimar de ninguém. Né? Uma mãe não desanima de um filho que às vezes dá desgosto para os pais, mas a mãe, o pai, às vezes está sempre ali junto com o filho, insistindo com o filho, ensinando o filho, mostrando para ele que não compensa. A mãe, né, às vezes passa a humilhação de ir numa cadeia, né, numa prisão para visitar o filho, mas ela não desampara o filho, mesmo ele ter causado tantas dores, tanto sofrimento, tanta tristeza para a família, mas a mãe não desiste do filho. E é assim que Deus quer que nós façamos com as pessoas, é não desistir. Né? Uma pessoa está precisando de oração, vamos estar orando. Uma pessoa está precisando de um conselho, vamos dar para essa pessoa um conselho dentro da palavra de Deus. Nós não podemos dar conselhos, né, de nós mesmos. Por exemplo, se você for pedir um conselho de uma pessoa que não conhece Deus, ela pode te dar conselho até pensando que está fazendo bem para você, mas te mandando para um caminho completamente errado. Né? E é igual um GPS. Você já viu pessoas falar assim: o meu GPS mandou para um lugar errado, um lugar esquisito. Né? Mas o GPS, a intenção dele é de direcionar você para o caminho mais rápido, mais fácil, para você chegar, né, melhor. Mas às vezes, né, os GPS mandam para um lugar errado, e às vezes a pessoa que não conhece Deus, ela vive assim, não é verdade? E também, pastor, quem é persuadido, ele é guiado pelo Espírito Santo, não é isso? Verdade. E o Espírito Santo aí já não é como esse GPS que às vezes manda para um caminho errado, né? O Espírito Santo nunca erra. O Espírito Santo sempre te conduz com segurança nos caminhos do Senhor, não é isso? Não tem, né, como a gente ter um relacionamento com o Pai, a gente não ser convencido daquilo que Deus nos chamou para fazer, se não for através do Espírito Santo de Deus. Porque Ele que nos guia, nos mostra, Ele que nos ensina, Ele que nos avalia, né? Ele vai nos conduzindo por um caminho reto. Então, como o profeta, né, Jeremias fala, persuadido foi, persuadido estou, somente através do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus em nós, é que nós vamos conseguir ter essa fala, ter essa autoridade em Deus para permanecer firme. É porque de nós mesmos, né, pastor, telespectador, às vezes nós somos falhos, nós somos erramos muito, né, assim, para entender as coisas. Um exemplo, às vezes você tem paciência com alguém da sua casa, mas não tem paciência com outras pessoas, né? E às vezes as outras pessoas têm um problema parecido com o da sua casa. Então, quem é guiado pelo Espírito Santo, aí sim ele realmente ele ama, ele cuida, né? Ele quer o bem, né? Ele indica as coisas corretas, né? E então, sem o Espírito Santo, pastor, nós ficamos completamente desgovernados. Nós ficamos feios. Você pode olhar que o Espírito Santo embeleza uma pessoa, né? A palavra de Deus diz que um coração alegre formoseia o rosto. Então,
o Espírito Santo é que nos alegra de verdade, né? Nós temos esse sentimento de alegria, às vezes, por coisinhas, né, boba, até por ganhar alguma coisa, a gente fica alegre, mas alegria realmente constante, né? Mesmo passando por luta, por dificuldade, mas nós somos alegres porque nós somos guiados pelo Espírito Santo, é exatamente por isso, porque é Ele, né? E Ele é Deus, e Ele habita em nós, Ele não está ao nosso derredor ou redor, Ele habita em nós, Ele está em mim, está em você, está em todas as pessoas que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Quando a gente entende esse persuasão, né, de Deus sobre as nossas vidas, que a gente foi persuadido, que a gente foi convencido do amor de Deus, é porque o Espírito Santo moldou o nosso coração. E em 2 Coríntios tem uma palavra muito forte, que 2 Coríntios 5,17, fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. Então não tem como a gente ser persuadido se a gente não for nova criatura. Não tem como a gente ser nova criatura se a gente não foi convencido pelo Espírito Santo. Verdade, não é assim? E aí é uma caminhada com o Senhor. É o Espírito Santo que te convence do pecado, é você que está firme na palavra, é você que vai buscando viver aquilo que Jeremias, né, estava vivendo. Não é fácil, ele pregava, falava, mas muitas vezes não adiantava, como você falou. E a gente estuda que Jeremias teve esse chamado do Senhor, tinha 20 anos. E por 40 anos ele foi usado ali em vários reinos ali para mostrar ao povo, e as pessoas não eram convencidas. E ele chega nesse momento e fala, ninguém está ouvindo, o que vai adiantar? Mas Deus tem um propósito. Então, quando Deus, né, nos convence, nós precisamos realmente deixar com que o Espírito Santo fale no nosso coração. Isso é muito interessante, pastor, porque a gente precisa entender isso, né? Que não é pelas nossas palavras, não é por nós. Pelo nosso tempo, né? O tempo que você vai dedicar, o estudo que você vai fazer, que você vai conseguir convencer alguém. É o Espírito Santo que convence, né? Então nós temos que ter esse entendimento, o seguinte, a minha missão é falar do amor de Deus, do plano de salvação de Deus. E não pensar assim, eu falei e a pessoa não quis ouvir. Não é isso, né? A nossa missão é falar. Se está tendo resultado ou não, nós temos que falar. Nós não podemos nos calar. É verdade. Né? Se você calar, aí pronto, você vai ficar com o que você sabe e o que você já foi persuadido só para você. E Deus não quer isso, né? Deus não quer que eu fique rico sem abençoar outras pessoas, né? E rico em todas assim as áreas da vida, né? Se eu sou rico no conhecimento da palavra, aí que eu tenho que falar. Como o apóstolo Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. Olha para você ver a seriedade. Então, o evangelho é para ser pregado. Nós não precisamos discutir evangelho, né? Nós não precisamos competir quem sabe mais, quem sabe menos. Não. O que nós precisamos entender é o seguinte, o que eu sei sobre o evangelho, eu preciso viver aquilo. Se eu sei muito, né? O que é muito dado é muito cobrado. Então, quem sabe muito tem que viver mais o evangelho. Mas, não, eu conheço pouco. Ótimo. Então, viva o pouco que você conhece. Seja exemplo, né? Seja exemplo. Seja uma influência onde você estiver. Você precisa ser uma influência positiva através do Espírito Santo de Deus. Exatamente. Sobre a sua vida. E deixa eu te perguntar, pastor, ser persuadido, quando a gente fala, quando Jeremias falou isso, né? Fui persuadido e hoje sou persuadido, é você entender o chamado de Deus para a sua vida? É uma das características, é isso? É exatamente isso, é o que nós estamos falando aqui agora, né? Se eu entendi o chamado, né? Tem muitas pessoas, pastora, que às vezes quer ser um pastor e força para ser um pastor. E
sem um chamado específico. A gente pode querer, pode, né? Mas a gente precisa desenvolver essa função depois desse chamado. Por quê? Porque não é fácil, né? Não é fácil, é pesado. Às vezes é o que nós falamos aqui agora, às vezes as pessoas desanimam de outros. E a pessoa que tem um chamado, né, ele não desanima. Ele sofre as pancadas, né, como o apóstolo Paulo diz, né, ele sofre o dano, se for necessário, ele, né, não vai fazer nada de errado para prejudicar uma outra pessoa, porque, né, não, eu não gosto de fulano de tal. Não, aquele que tem um chamado, não existe isso no coração dele. Aquilo a gente vai sendo convencido e a gente vai tirando aquilo da nossa mente, do nosso coração. Coisas dos nossos corações, pastor. Deus, a Bíblia diz em Romanos 5,5 que Deus derramou o amor no coração através do Espírito Santo. Então Deus colocou o amor. Agora as outras coisas, se tem, aí é nós que temos que tirar, né? Se tem um rancor de alguém, que tem raiva de alguém, uma mágoa, né? É isso aí, a gente tem que buscar em Deus e a gente mesmo tirar isso. É igual a nossa mente. Já pensou? Uma mente, o que ela pensa? Eu não sei o que você pensa, você não sabe o que eu penso, apesar de nós sermos casados há 40 anos, né? Isso não quer dizer nada em relação à minha mente e à sua mente. Então, na minha mente vai ficar o que eu autorizar, né? Se eu quiser colocar na minha mente coisas imorais, coisas erradas, eu vou colocar. Mas se eu não quiser, eu vou tirar, né? Eu não vou deixar ficar aquilo, por exemplo, que às vezes a gente vê, né, num vídeo, vê num negócio, a gente não tem nem interesse de ver essas coisas erradas. Por quê? Porque a nossa luta, pastor, é de fazer a vontade de Deus. E Deus diz que Ele é santo e quer que nós sejamos santos. Então, quem quer ser santo, ele não vai querer contaminar somente com coisas imorais, com coisas erradas, né? Não somente como as atitudes, né? Então ser persuadido pelo Senhor é exatamente isso, é você entender esse chamado e você querer viver esse chamado, porque nós vivemos num mundo, né, completamente doido hoje, né? Ele está de ponta cabeça. E então nós precisamos, nós que eu digo, né, nós que queremos viver a palavra de Deus e fazer o certo, nós precisamos excluir muita coisa do nosso convívio, não é verdade? Então é isso aí, é você entender esse chamado e você querer viver esse chamado. Porque até então todos são chamados, né? Exatamente. Deus quer que todos, né, entendam a palavra, quer que todos entendam, né, o amor dele por nós, mas nem todos recebem essa palavra. Então, não é fácil realmente. Então, quando a gente entende o chamado, como você acabou de falar, que a gente possa perseverar nessa caminhada, né, buscando mesmo em Deus a direção que Ele tem para as nossas vidas. Exatamente, é isso mesmo, pastor. Né? Senão, você vai para um outro caminho errado. Outro caminho errado. E quando a gente é completamente persuadido, é porque Deus é mais forte em nós do que a nossa vontade, não é assim? Exato. Olha, pastor, a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então Deus chama muitos, né? E poucos são os escolhidos. Por quê? Porque Deus, ele vai trabalhando na vida da pessoa e o que Deus chamou, ele vai vir, né? Ele vai vir e vai ter que fazer do jeito que Deus quer. Porque se ele não fizer, as consequências são danosas, né? Deus quer te usar para salvar uma
uma cidade, por exemplo. Deus te chamou para você pregar para um povo e você fazer corpo mole, né, você não ir, Deus vai te levar lá, de qualquer maneira, você querendo ou não. Porque o povo que Ele quer que seja salvo, vai ser salvo, né? E então não vai depender da pessoa querer ou não. Não é que Deus força a pessoa viver o que Ele quer, mas Ele vai levar a pessoa a fazer o que Ele já determinou. A Bíblia diz que ninguém frustra os planos de Deus. Então, se Deus levantou, chamou alguém para ir, é aquela pessoa que vai. Pode ter outras pessoas muito mais preparadas, mas Deus chamou, foi aquela pessoa, né? E essa pessoa, ela tem que ir e fazer. E tem muitas pessoas que às vezes faz de qualquer maneira, né? Mas Deus salva aquele povo. O importante é alguém ir e levar a mensagem, e Ele vai converter aquelas pessoas ali, Ele vai fazer a pessoa entender, o Espírito Santo vai convencer eles, e eles vão viver uma nova vida. Aí essa outra pessoa vai sofrer as consequências por não ter feito, né, e nem ter alegrado o seu coração em fazer, né, não sentir honrado por Deus, porque um chamado, quando Deus te chama, nós temos que sentir honrado, pastor. Não é sentir, eu sou obrigado. Não é sentir, essa carga é pesada para mim. Não, né? A Bíblia diz... É um privilégio, né? Exatamente. A Bíblia diz, esforça que eu te ajudo, né? Então o Senhor está falando assim, olha, se você achar que está pesado, esforça, né? Que o Senhor vai te ajudar. O Senhor não vai deixar você carregar o peso sozinho, o peso que Ele colocou ali para ser transportado, né? Ele é dono da obra, Ele só quer nos usar. Então, se nós dedicarmos a esse chamado, Deus vai abençoar com poder e graça, né? Amém. Muitas vezes, no início, pode dar um receio, uma insegurança, né, um medo, como Moisés ali, quando foi chamado, escolhido, ele falou, mas nem sei falar direito, né? Ou seja, ele estava ali sem saber o que ele fazia, achando que era ele que poderia estar resolvendo tudo. Mas nós precisamos entender, quando Deus nos chama, quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, Ele que vai à frente, né? Ele que vai determinar, Ele que vai dar direção. E nós precisamos o quê? Obedecer. Quando a gente obedece, como você falou, né, Deus se alegra e aí vai se cumprindo aquele chamado que o Senhor tem para nós. É exatamente isso. Sabe, pastor, telespectador, a Bíblia diz em Isaías 26, versículo 4, está escrito assim, confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Então, se você não confiar em Deus, porque às vezes, pastor, nós estamos passando por um momento difícil, nós pensamos assim, não, eu não vou aguentar, o que será de mim? Né? Aí entra a palavra que refresca, refrigera a sua alma, o seu entendimento, né? Confie para sempre no Senhor, Ele não te deixa só. Ele, né? Pois só o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Então, quando a ordem é para marchar, é para marchar, né? Não importa a situação que você está vivendo, como você disse aí, quando o Senhor diz para Moisés, fala para o meu povo que marche. O que estava na frente era o mar, né? Então, aos olhos humanos, você olhava, como é que nós vamos marchar aqui, né, diante desse mar, diante dessa água, né? É para marchar. Então, Moisés foi lá e deu a ordem, né, para aquele povo, e essa ordem vinda do Senhor, e a Bíblia diz que o mar se abriu. Então, mas isso é um absurdo, será que isso é verdade? É Bíblia. Deus não mente, Ele não precisa mentir. Ele pode todas as coisas, não tem nada que é demasiadamente impossível para o Senhor. Então, é confiar mesmo no Senhor, é exercer a fé, né?
nunca desistir, nunca retroceder naquilo que Deus determinou para a sua vida. Às vezes nós temos que desistir de muitas coisas que a gente colocou na cabeça, mas de nós mesmos, né? Aí não. E aí você tem que retroceder o mais rápido. Tanto é que aquele que anda fora do caminho do Senhor, quando o Senhor chama, ele tem que retroceder, né? Ou seja, ele precisa converter. E converter é mudar de direção, né? É voltar, ele está no sentido errado, ele tem que voltar para fazer o certo. Ele está fazendo errado, pensando que está fazendo certo, e as coisas não estão dando certo para ele, e está insistindo. E também a Bíblia diz, em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém. Então, você quer o melhor para a sua vida? Então o Senhor está dizendo, se você quiser e ouvir. Olha aqui que é condicional, né, pastor? Se você quiser. Você não é obrigado, né? Você não é obrigado. Se você quiser. Se você quer seguir a sua vida sem as instruções do Senhor, você está livre para isso, né? Está livre. Agora, se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Ou seja, você vai ter prosperidade, não vai faltar nada, né? Não vai estar nada fora do lugar, nada faltando. Então você sim vai comer o melhor dessa terra. E comer é desfrutar, né, do melhor dessa terra. Não é só comer o alimento físico, ou comer picanha, comer abóbora, né? Não, você vai desfrutar do melhor que Deus tem para a sua vida. E hoje o melhor para nós é a presença dele, né? O que nos convence, o que nos sustenta, o que nos dá força para vencermos as adversidades aqui desse mundo. Exato, não tem nada melhor para nós, pastor. Não é nem as bênçãos. Não, é a presença, né, do Senhor nas nossas vidas. Porque Ele presente nas nossas vidas, né, nós vamos ser bem conduzidos. Porque é Ele que vai conduzir, né? Eu não esqueço de uma passagem de um ex-presidente, aliás, ele era vice-presidente dos Estados Unidos. Um repórter perguntou para ele, né, se Deus se eles estavam com Deus para conduzir aquela nação. Ele falou assim, olha, estarmos com Deus, nós estamos. Agora, nos resta saber se Deus está conosco, né? Porque, às vezes, nós pensamos em fazer as coisas pensando que é Deus que quer daquela forma. Agora, você pode fazer. Se Deus não tiver naquele negócio, não vai sair legal, né? Mas se Ele tiver no negócio, vai sair muito bem. Então, o importante é a presença de Deus nas nossas vidas. Amém. É por isso que ser persuadido pelo Senhor é assim, um presentaço de Deus para cada pessoa. E Deus, Ele tem feito isso na vida de muitas pessoas, né? Nós temos visto as igrejas, né, tendo muitas pessoas indo às igrejas. Eu sei que tem muitas pessoas que trocam a igreja por um boteco, né, por uma bebida, por uma farra, e esquece de ter gratidão com Deus por tudo, né, pela vida, pela família, pelo emprego, por tudo, pela prosperidade dele. Esquece e vive outra vida. Então Deus, Ele precisa ser exaltado e glorificado nas nossas vidas. E não é interessante para nós, querido, deixar os caminhos do Senhor para vivermos o caminho que o mundo, né, oferece, porque esse caminho das coisas mundanas só traz dor e sofrimento. Então vamos viver o melhor, não é verdade? Muito bem, pastora, nós estamos chegando ao final e eu espero que essa palavra tenha alegrado o coração de muitas pessoas, que tem aberto um leque,
né, para as pessoas pensar e ver se vale a pena viver essa vida. Amém. Eu queria deixar para você que está nos assistindo que a palavra fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E o Senhor quer que você entenda isso. Então, receba essa palavra, né? Seja persuadido pelo Espírito Santo, seja convencido através da Bíblia e viva a vontade do Pai para você, para sua família, para todos que te rodeiam. Seja um exemplo, né, em viver essa vontade, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Deus te abençoe. Muito bem, um forte abraço, queridos, e até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir.